como foi anunciado, hoje irei falar sobre o perdão e do quanto ele nos faz bem, quanta paz nos dá e o quanto precisamos dele. Não é com certeza aquele perdão interesseiro, aquele perdão em que dizemos fazê-lo, mas que depois esquecemos esse ato em si e volta tudo como antes. Não, é aquele perdão que vem do coração, o verdadeiro. E o perdão é importante para todos nós, é importante nas nossas vidas. Todos nós, de certa forma, temos necessidade de perdão e temos necessidade de perdoar. Circunstâncias aconteceram, umas da nossa responsabilidade e outras não, em que, de certa forma, somos chamados a este ato de perdoar. É importante. Somos seres reencarnantes, já tivemos outras existências, já tentámos aprender a questão do perdão, foi-nos dada outra oportunidade com esta existência, esta reencarnação, e por isso o título Aprender a Perdoar. Não que seja difícil, porque o perdão depende de nós, apenas de nós. Não é difícil, mas existem questões que de certa forma nos prendem, e às vezes um ato simples que é o de perdoar, que tem a ver com a nossa vontade, adiamos esse ato. Então, aprender a perdoar. Nós aprendemos a fazer tudo nesta existência, não é? Aprendemos a gatinhar, aprendemos a andar, aprendemos a ler, não é? Aprendemos muita coisa. Então, perdoar temos que aprender também, não é? Sendo simples e fácil de fazer, temos que aprender. Porque todos nós estamos, de certa forma, rodeados em situações em que às vezes vemos essas situações melindrando-nos, não é? Pequenas coisas que não fazem sentido nenhum, que nem são importantes, mas o melindre fica em nós. E se não soubermos burilar essa situação, se não soubermos avançar, trabalhá-la, eis que, de repente, é preciso aprender a perdoar, não é? E, de repente, uma coisa que podia ter sido resolvida, que era bem simples, às vezes torna-se de uma pedrinha para uma pedra grande. Então, aprender a perdoar, não é? Também, a doutrina espírita vem-nos esclarecer quanto à necessidade de perdoar, porque vem-nos dar uma visão espiritual, não é? Então, se encararmos a questão do perdão sobre a necessidade apenas material, se calhar não faz muito sentido nós perdoarmos, não é? Porque, segundo a matéria, tudo morre, e quem crê apenas numa existência, se calhar não fará muito sentido. É, como nós dizemos às vezes, questões de nós nos humilharmos. São fraquezas, às vezes, as questões do perdão. Mas a doutrina espírita vem-nos dar um outro foco e vem-nos lançar um outro objetivo. Aprender a perdoar é necessário. Temos muitas existências físicas e tudo aquilo que fazemos hoje vamos, com certeza, nos deparar no amanhã. Então, só que o tempo vai passando. Sabemos que a cada existência que temos oportunidades de resgate, oportunidades de nos, de certa forma, limarmos, trabalharmos aquilo que temos necessidade, as nossas responsabilidades. E nada há que não possa ser reparado. Mas há coisas que o tempo vão passando e ficam. E se nós não aprendermos a perdoar, vamos aproveitando o tempo mal e vamos nos magoando uns aos outros, não é? Há aquela história narrada por Joana de Ângeles, o espírito guia de Divaldo Pereira Franco, no livro Episódios Diários, em que fala de uma mulher que costumava caluniar, não é, as outras pessoas. E então, certo dia ela arrependeu-se. Que é muito bom quando nós nos arrependemos. É um bom senso que temos, não é? Arrependeu-se e foi ao sacerdote pedir perdão. Então o sacerdote, sim senhor, atendeu-a e
resolveu dizer-lhe para ir a casa buscar uma almofada de penas ou de plumas e subir à torre da igreja, abrir a almofada e deitar as plumas ao vento. Foi assim que ela fez. No fim dela fazer isso, tinha como aviso do sacerdote voltar para então que ele lhe desse a respectiva penitência. Ela fez aquilo que lhe foi pedido. A penitência era ir apanhar pena a pena e juntar na mesma almofada. Não é? Então nós vemos que, de facto, nós podemos, de certa forma, mudar o decurso das coisas, mas as coisas que fazemos ficam gravadas no tempo, não é? Ficam gravadas no tempo. Também há uma história de um menino que chega da escola, todo cheio de raiva, porque um outro menino o tinha humilhado. E chegou, entrou em casa, batendo com o pé, como nós fazemos, e o pai ouviu muito atentamente e disse-lhe: olha, anda comigo ali ao quintal. E foram os dois. Não é? E o menino dizia-lhe: eu hoje estou com muita raiva, não foi justo, e desejo tudo de mal para o meu colega. Então, o pai disse: não faz mal, olha, estás a ver ali aquele estendal, está ali aquela camisa branca, nós ainda estamos ligeiramente longe, está aqui um saco de carvão, vamos abrir o saco de carvão e tu vais descarregar toda a tua raiva na camisa. Vais, peça por peça de carvão, vais atirar, tentar acertar na camisa. Claro que o menino aceitou o desafio e achou aquilo até como muito interessante e como uma brincadeira. E ele fez-lo. Despejou o carvão todo, umas vezes acertava, outras vezes não acertava na camisa. Já cansado, quando terminou, o pai foi buscá-lo. E o pai disse-lhe: agora anda comigo. E foram até casa. E ia-lhe dizendo: como vês, a tua raiva às vezes acertava na camisa. Estão lá as marcas. Muita foi ao lado, não é? Visto que a camisa ainda tinha muitas partes brancas. Mas pediu para o menino só olhar ao espelho. Estava preto. Não é? A raiva do carvão, mexer no carvão, fê-lo ficar todo preto. Então, a lição que tiramos daqui é que, quando estamos com essa cólera, muitas vezes o nosso próximo, não é? Pode nem ficar afetado com isso, mas nós ficamos com a nossa cólera. Então vemos que é muito importante perdoarmos e vamos ver à frente nesta palestra que de facto temos uma paz enorme. Se o homem ponderasse que a cólera nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, que torna infelizes todos os que o cercam, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Então reparem, nada remedeia a cólera e altera-nos a saúde. Um indivíduo que anda encolorizado nota-se, não é, no semblante, anda com o semblante cerrado e tem grandes repercussões no corpo físico, comprometendo até a própria vida. Torna infelizes aqueles que nos cercam, claro, não é? Nós às vezes achamos que somos muito respeitados em determinado sítio, e podemos até ser, não é? Mas muitas vezes somos respeitados e somos também odiados, porque às vezes as nossas formas não são precisamente as mais corretas. E somos a primeira vítima, o saco do carvão, não é? Os espíritos dizem que se nos pudéssemos ver a nossa aura, o nosso campo energético quando estamos com a cólera, de certo que nos iríamos assustar, não é? E com certeza que sim. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão, e que quase sempre deparareis com orgulho ferido. Engraçado, este texto é retirado de um dos livros da obra básica da doutrina espírita, e este espírito fala aqui em demência passageira. De facto, nós às vezes, até a pensar num ato que fizemos de manhã ou ontem, até nos rimos e achamos que era ridículo, não é? Uma demência passageira. O orgulho.
é o orgulho que nos faz muitas vezes entrar em cólera, não é? Não aceitar ou não respeitar o outro. E aqui nós pomos uma questão: que motivos é que nos levam à cólera? Que motivos é que nos levam a não aceitarmos uns aos outros, não é? Às vezes dizemos assim: eu tinha aquela pessoa como minha amiga, não é? E fez-me isto, como é que pode ser? Ou então amigos que de repente deixam de o ser. E aí começa a nossa confusão entre amigo e conhecido. De facto, é uma questão de palavras, não é? Porque um amigo é sempre um amigo. Um amigo é aquele que entende, é aquele que perdoa, é aquele que sabe dizer sim, é aquele que sabe dizer não, não é? Mas que motivos nos levam, tantas vezes funestos, a chegar a estados caóticos, não é? De não conseguirmos perdoar. Acontece com certeza com todos nós. Pequeninas coisas, como eu disse há pouco, podemos entender, podemos abordar o outro se acharmos assim: olha lá, ouvi dizer que, não é? E não o fazemos, porque os amigos não fazem isso, não é? Não vamos incomodar os outros. E então começamos a afastar. E de repente uma coisa que poderia ter sido solucionada com o percurso do tempo, como vimos há pouco, porque o relógio não para, de repente zangamos-nos e, quem sabe aí, como vamos ver à frente, há um outro tipo de consequências. Então, é um caso para nós pensarmos. E pomos esta questão: será que sabemos perdoar? O que é que entendemos por perdão? Nós temos ainda muitas dificuldades em entender os sentimentos, não é? Tudo quanto seja objeto físico nós sabemos descrever. Mas, quando se trata de sentimentos, para mim pode ter um significado, não é? Para vocês pode ter outro. Será que sabemos perdoar? Às vezes dizemos que perdoamos, mas não esquecemos, não é? Então, muitas vezes queremos demonstrar que o nosso perdão é benefício do outro, não é? Já repararam? Quando perdoamos, fazemos questão, muitas vezes, de dizer aos nossos próximos e de demonstrar que perdoamos para que o outro fique bem. Como se estivéssemos a fazer um favor ao outro, perdoar. Mas não, o perdão é bom para nós, porque nos quita daquela ligação. Põe-nos em paz connosco e com o outro. Se o outro está ou não em paz, então aí é problema dele, não é? Mas o perdão é bom para nós, porque a nossa consciência é que nos vai orientar. Se eu tenho a consciência tranquila, então o meu caminho vai ser mais tranquilo. Se a minha consciência não está tranquila, o caminho vai ser de acordo então com esse estado. Então o perdão é bom para nós, não para os outros. Hoje ainda fazemos questão de, como antigamente os sacerdotes tocavam o sino quando davam a esmola, que Jesus dizia: olha, estás a ver? Não é preciso fazer aquilo. Nós ainda fazemos questão também de tocar o sino quando perdoamos, gostamos de dizer. Mas vai vir um dia, e certo que não é muito longínquo, em que perdoar será algo tão natural, algo mecanizado em nós, como o ato de respirar, que nós nem notamos. Quantas vezes... Aparecem os dois? Está bem. Quantas vezes nós não conseguimos dar um abraço a alguém com que estamos magoados? Até um amigo. Nos abraçamos, convivemos, mas de repente qualquer história acontece e tudo muda. E não somos capazes. Não é? Porquê? É um ato de fraqueza. Muitas vezes achamos isso. Então, diz no Evangelho segundo o Espiritismo que há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Não é? É aquela história: eu perdoei, mas não esqueci. E de facto, tudo quanto passa no tempo fica registado no tempo. Não há como apagar. Não é? É um disco rígido, como nós conhecemos os nossos discos rígidos, em que tudo fica lá. Muitas vezes, mesmo depois de formatado, há informação que conseguimos ir buscar. Não é? Então, a questão do perdão e do esquecer
está apenas na nossa mente. Porque vai haver um dia que nós nos vamos lembrar daqueles nossos atos que hoje se calhar não nos glorificamos por isso, né? E vamos nos rir desses atos, porque o nosso entendimento já está mais além. Então, perdão não significa esquecer, mas quando lembramos com uma ligação diferente, não é? Já não nos deixamos ferir, já não nos deixamos levar para aquele sentimento de outrora. Então é isso. O perdão vem do coração, de facto. Mas para nós perdoarmos os outros, temos que primeiro começar por nós. E temos muita dificuldade de nos perdoarmos, de nos aceitarmos. Carregamos ainda muitas culpas. Nós culpabilizamos-nos por tudo e por nada. Responsabilizamos-nos por tudo. Não é? E de facto temos que perceber que se erramos temos o direito de errar, não é? Mas a seguir vamos corrigir. Sou humano, não é? Agora, quando nós erramos e culpamos-nos por isso e não conseguimos nos perdoar, como temos condições de perdoar aquilo que os outros nos fazem, não é? Então é preciso começar em nós primeiro, aceitarmos-nos como somos, não é? Hoje somos sem dúvida muito melhores do que éramos há 2 ou 3 reencarnações atrás. Jesus veio nos dar o exemplo do perdão. Numa conversa com Barrabás, em que ele se apercebera que tinha ali um líder que era seguido por multidões, então Barrabás foi falar com ele no sentido de dizer que o queria seguir, tinha planos, não é? Tantos que queriam seguir Jesus, não é? E Barrabás também queria seguir, não é? Afinal de contas, Jesus apareceu naquele tempo e notificou-se bem. As pessoas seguiam-no porque ele já tinha curado pessoas. Ele utilizava um tipo de linguagem diferente. Ele transmitia amor, não é? As pessoas apenas estando à volta dele, sem nada dizer, sentiam-se bem. Então Barrabás achou que o deveria seguir. E Jesus disse, sim senhor, segue-me. Porque Jesus não tinha preconceitos, como nós. Nós ainda temos um pouco de preconceitos uns para com os outros. Por isso é que não sabemos ainda perdoar. Mas Jesus disse, segue-me. Queres seguir-me? Perdoa os romanos. Que coisa, não é? Então perdoar quem nos persegue, quem nos mata, quem nos faz tanto mal. Atualizando para os tempos de hoje, ainda falamos desta forma. Às vezes dizemos assim, perdoar aquele indivíduo, não é? Em que passa a vida e não lhe acontece nada. E nós falamos aqui da lei de causa e efeito, que já vamos ver mais adiante. Falamos que as leis de Deus são justas, mas aquele indivíduo passa impune. Então será que temos que questionar as leis de Deus? Não é? Então, muitas vezes aos nossos olhos as pessoas passam impunes, mas não é bem assim como nós vamos ver um pouco mais à frente, não é? Então, passados 2000 anos, perguntamos-nos porque é que é tão difícil perdoar, se tivermos o exemplo, não é? Já falamos do orgulho. O orgulho é uma das bases que nos leva a não percebermos, entendermos os outros. Nem estamos para fazer esforço para os entender. Acontece tanta vez, não é? Às vezes sabemos que se calhar aquela situação realizada por outra pessoa até a compreendemos, não é? Mas não nos esforçamos até para ir ter com ele e para lhe dar o benefício da dúvida. E pensar assim, o outro tem direito de errar, como eu. Porque é tão difícil perdoar? Questão de escolha, não é? É a minha vontade. Todos nós somos seres de vontades e de hábitos, não é? Então se eu tiver o hábito de perdoar, eu vou perdoar. Se tiver o hábito de não perdoar, eu não vou perdoar. É verdade que as vidas passadas, uma vez que somos reencarnantes, têm algum peso. Mas hoje é a oportunidade que temos de viver, não é? E criar novas oportunidades. Então,
vivemos, quem sabe, séculos a pensar que a questão do perdão era uma questão de humilhação. Era humilhante perdoar. Era uma coisa dos fracos. Os romanos perseguiam os primeiros cristãos porque os primeiros cristãos perdoavam, não é? Eles perseguiam-nos, apedrejavam-nos e os primeiros cristãos oravam por eles. Entendiam, não se revoltavam. Então isso era visto como uma questão de fraqueza, uma questão de humilhação. E nós, se calhar, trazemos esses hábitos ainda. E por isso hoje, às vezes, é tão difícil nós perdoarmos. Também, se calhar, passámos muitas reencarnações a pensar no direito que temos de nos vingarmos quando somos ofendidos. A questão de honra. E muitas vezes hoje ainda somos assim. Às vezes ainda dizemos aos nossos filhos que se na escola te fizeram assim, tu fazes mais, mostra que não te deixas ficar atrás. Essa é a educação que nós damos hoje, não é? E depois há hábitos que trazemos de outras vidas. E de repente entramos num centro espírita, começamos a ler a doutrina espírita e começamos a ver a mensagem de Jesus a impelir-nos ao perdão. E não percebemos. Porque de um lado temos as nossas questões do passado que nos dizem que perdoar é uma questão de fraqueza. Por outro, temos uma nova doutrina, novos caminhos que nos dizem que devemos amar. Então andamos um pouco divididos dessa forma. Mas o tempo vai passando. Emmanuel, que foi guia espiritual de Francisco Cândido Xavier, narra num livro, há 2000 anos, uma história de um senador honesto, mas como um bom romano orgulhoso, não é? E então, o senador encontrou-se com Jesus. E Jesus disse-lhe que se ele quisesse aproveitar aquele minuto de estar com ele, a vida do senador ia mudar. Aquilo que ele tinha para espiar, para reparar, estava ali a oportunidade, num minuto, não é? Tal como nós hoje temos vários minutos em que podemos aproveitá-los bem e mudar o decurso das nossas coisas, não é? Mas o senador, por uma questão de orgulho, de princípios, não é? E porque perdoar, porque amar, perceber, entender era fraqueza, ele não aproveitou. E então, se lermos o livro, vamos ver um pouco dessa história e vamos ver que foi preciso uma vida de acontecimentos trágicos que foram mudando aos poucos a vida daquele homem. Até que chega quase a um ponto de humildade, não é? Em que ele de repente perde tudo e começa a perder até, a certa altura, aqueles que foram os amigos dele, que na altura participavam das suas ideias, mas que agora não podiam suportar a mudança do homem, não é? E num momento de grande fraqueza e questionamento, o senador estava pensativo, estava um pouco a pensar na vida, triste. Aparece-lhe um amigo espiritual, que tinha sido amigo dele naquela reencarnação. E então, quando ele questionou o amigo, depois de tudo, eu sou diferente, o que é que eu devo fazer para alcançar a paz, porque eu não tenho paz? E o amigo, quase a sumir-se, quase a partir, a deixar de estar visível aos seus olhos, disse apenas: perdoa. Era o que o senador tinha que fazer, perdoar. E de facto, nós ainda achamos que é muito difícil perdoarmos, não é? Achamos tão difícil que Allan Kardec começou a pesquisar as questões, os fenómenos espíritas que foram acontecendo em Paris e vai-nos trazer a mensagem que já estava a ficar um pouco esquecida de Jesus, em que os espíritos vêm novamente alertar-nos para a necessidade do perdão, não é? Necessidade de perdoar quem? O nosso próximo, aquele que está mais próximo de nós e que nós magoamos. E nós perguntamos: mas afinal quem é o meu próximo? Não é?
Serão as pessoas que eu vou passar na rua? São esses os meus próximos? O meu próximo é aquele que, de certa forma, eu tenho uma ligação, seja ela qual for. Aquele que eu prejudico, aquele que eu beneficio, aquele que eu amo, esse é o meu próximo. Então, com a doutrina espírita, alguns conceitos vêm-nos avivar um pouco e refrescar a memória. E, de facto, nós não temos ainda a memória integral do passado, porque nós não nos lembramos daquilo que fomos. E nem sabemos o que nos ocorrerá no futuro. Mas a verdade é que hoje, o presente, está ligado com o passado e vai estar ligado com o nosso futuro. E então pomos esta questão. Quem terá sido aquele que nós temos dificuldade de perdoar ou que não nos perdoa? Quem é que ele foi? O que é que ele teve a ver connosco no passado? Não é? Será que foi alguém que nós ajudámos? Alguém que nós ferimos? Que ligação é que haverá? Porque não há casos. Não há casos. E nós queixamos-nos de tudo. Queixamos-nos do nosso amigo, do nosso companheiro, do nosso familiar, do nosso marido, da nossa mulher, do nosso filho. Queixamos de tudo, não é? Mas não paramos para pensar que provavelmente está ali uma forma que a natureza arranjou de nos voltar a encontrarmos para nos ajustarmos. E quem será ele para nós no futuro? Então, mais uma vez, porque é que é tão difícil perdoar, não é? O orgulho. E nós que nos dizemos cristãos, quem o é, de facto somos cristãos porque seguimos a doutrina do Cristo, não é? Mas Cristo mandou amar, mandou perdoar. E nós às vezes não conseguimos fazer isso. Avançando. E que consequências tem a falta do perdão na nossa vida? Perdoar, sabemos que tem a consequência da paz. Né? Estamos bem connosco, bem com a vida, bem com os outros. Mas a falta de perdão, que consequências tem em nós? Já vimos que fisicamente adoecemos, o nosso corpo muda, não é? Fica débil. Mas será que é só isso? Há toda uma questão de energias, de sintonias que temos. Se repararem, se estiverem atentos, e para isso é bom que nós nos aprendamos a conhecer, não é? Quando estamos com a cólera, quando estamos a pensar em alguém que nos fez alguma coisa, nós ainda ficamos e temos aquela vontade de vingança, não é? Ou de resposta, ainda ficamos com mais vontade de o fazer. Porque de repente sintonizamos com amigos do lado de lá, que também, vibrando nesta frequência, têm em nós um porto de abrigo. E de repente nós vemos com tanta vontade, com tanta força de o fazer, não é? Que às vezes até nos assustamos. E sintonizamos também uns com os outros, não é? Se eu estiver a pensar em algum de vós, e se estiver a pensar que algum de vós me fez alguma coisa e que eu não estou a conseguir entender, e se calhar não estou a conseguir perdoar, vou ter pensamentos menos positivos convosco. Se vocês estiverem também comigo, eu vou receber tudo isso, não é? Então eu vou ficar até com dor de cabeça, vou ficar indisposto. Quantas vezes nos acontece, não é? Por nossa invigilância. As obsessões, quando alguém nos quer forçar, não é? Vimos ao centro espírita e dizemos: tenho um espírito que não me larga, não é? Que não segue o seu caminho. Eu até agora me porto bem, faço tudo bem, pago os meus impostos, não é? Venho ao centro espírita, costumo orar, não é? Não devo nada a ninguém, então porquê é que isto me acontece? É injusto, não é? Então, muitas vezes são espíritos que têm ligação connosco de outrora, que nos descobrem e, pela razão deles, acham que têm, então, que se pagar, não é? A questão das obsessões, isto porquê? Porque nós não nos perdoamos uns aos outros, não é? Se for algum espírito que não me tenha perdoado, mas que eu o tenha perdoado naquilo que aconteceu, eu vou estar bem, sem dúvida. E o meu bem-estar, o meu exemplo vai fazê-lo mudar de ideias. E aqueles que hoje se julgam nossos inimigos vão ser amanhã os nossos maiores amigos, porque eles vão nos pagar em dobro aquilo que nos estão a fazer, não é? É assim que é a lei da vida.
retirado do Evangelho segundo o Espiritismo, perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova da amizade. Nós, quando estamos a pedir perdão para os inimigos, é estar a entendê-los. Estamos a pedir perdão para nós próprios. Porquê? Porque todos temos necessidade de perdão. Não é? Como queremos que Deus nos perdoe? Porque Deus não tem necessidade de perdoar, não é? Mas nós ainda vemos as coisas dessa forma. Como queremos que Ele nos perdoe? Como queremos que o nosso próximo nos perdoe se eu não perdoo algo a outra pessoa, não é? E perdoar aos amigos é dar-lhes prova de amizade, não é? Isso é que é amizade. Então, isto leva-nos, estas consequências levam-nos para um outro estado, que é o estado da lei de causa e efeito, que é uma lei em que nos diz que tudo aquilo que fazemos, vamos recolher. Tudo aquilo que eu vou pensar, a forma como eu vou agir, como eu vou fazer, eu vou ter os benefícios disso, não é? E nós dizemos, muitas vezes, que Deus é injusto por coisas que nos acontecem. Mas a lei de causa e efeito é uma lei de amor, não é uma lei punitiva. É uma lei que nos faz ajustar. Porque as leis, sendo perfeitas, quando nós nos desviamos, temos que nos reacertar com essas leis, não é? E por isso, às vezes, para alguns de nós é mais difícil. Eu vou fazer aqui um pequeno esquema, só para mostrar a questão da lei de causa e efeito. Se calhar é mais fácil, é mais fácil para nós percebermos. Eu penso que todos vemos. Bem, eu não sou propriamente um desenhador, mas vou tentar. Então, temos aqui a lei, estão a ver? De causa e efeito. Todos temos as nossas vidas, não é? Há aqueles que têm assim uma vida quase reta, não é? Desde o seu nascimento até lá acima. Tem o seu caminho, tem os seus percalços, claro, não é? Há aqueles que já... Pronto. Pois há aqueles também que têm, não é? São aqueles que são quase como o vento, como nós dizemos, ponto só para o vento, eles vão andando, não é? Eles vão mudando. E há aqueles que, são tipo eu, que são assim. E nós perguntamos, qual destes caminhos é o melhor? Né? Todos eles estão sujeitos à lei de causa e efeito, ou de causalidade. Né? Qual destes caminhos é o melhor? São os 4. Né? Porque o A, que está aqui, tem estas necessidades. E então, durante o seu caminho, ele vai-lhe acontecendo situações em que ele se pode magoar aqui, acolá, seja o que for, não é? Este também. Porque este não é diferente. Vai tendo situações. E então, se estamos com uma Amélia Reis, não é? Vai ser difícil. Este vai ser assim. Não é? E este também. Qual é o teu? O meu é este. É o mais top. O meu é a minha esposa lá em casa. Então, o meu caminho é este. Eu já disse. Então, vamos ver. Este é o caminho dele, mas ele aqui, perante esta ameaça, ele desviou-se um bocadinho. E este também se desviou, este também se desviou, e este também se desviou. Não é? Só que a lei de causa e efeito manda reajustar. Vamos ter que retomar o caminho, não é? E este facilmente volta, não é? Se calhar nem se apercebeu. Este, se calhar já tem que caminhar mais para aqui. Este, se calhar também. Este, coitado, não é? Este, se calhar, tem que fazer um reajuste assim. É doloroso isto aqui. Pode ser, não é? Se nós formos orgulhosos, se nós não quisermos admitir, eu nem acredito em Deus, dizemos, não é? Vida depois da morte. Não. Passo uma vida que não tem necessidades de ir ao centro espírita, estou bem, aquele indivíduo é que me magoou, prejudicou, e este meu caminho de reajuste é uma tremenda injustiça e Deus é injusto. Essa é a nossa visão muitas vezes, não é? Mas sabemos que não é bem assim. Porque se as pessoas estão no nosso caminho, é por algum motivo. Então reparem, é este reajuste aqui que nos traz muitas vezes atos dolorosos.
não é? Agora, todos eles estão dentro da lei de Deus, não é? Todos. A lei está aqui, aqui e aqui. Porque a lei manda-nos reacertar, não é? Esta é assim que funciona, já sabem, é assim que funciona a lei de causa e efeito. Mais ou menos assim. Então, são estes ajustes que temos que fazer, pessoas que de repente estão na nossa família, de repente aquele filho que amamos e se calhar prejudicamos ou fomos prejudicados no passado. Então é uma lei de amor. Não é aquela lei de talião que nos diz olho por olho, dente por dente. Não, uma lei que nos manda amar. Amar como? Mudando o nosso panorama. De repente a natureza muda-nos. Muda a nossa roupagem física, a nossa família, o nosso status social, as nossas condições. Recomeçamos tudo de novo. E é assim que acontece. E sabendo disso, nesta lei de causa e efeito, nós podemos optar por termos nós a iniciativa de mudar, de perdoar, de entender, ou de fazer com que a vida, como aconteceu ao senador, lhe fosse ensinando de forma um pouco dolorosa o que ele poderia ter aprendido por ele próprio. Se seus atos, portanto, dos outros, os atos dos outros, pessoalmente vos prejudicaram, aí está mais um motivo para ser desindulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Então reparem, quer dizer, esta é uma lei que nos diz que se os outros se formos muito prejudicados pelos outros, então mais um motivo temos para perdoar, não é? E isto causa um grande efeito em nós, na nossa vida, que não estamos habituados a isto. Fomos educados, ensinaram-nos a ter que responder, não é? Para não ficarmos mal vistos. E esta é uma lei diferente, mas que Jesus já a trouxe há 2000 anos, não é? Conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos, dois seres que foram inimigos na terra? Isto é, um de nós parte para o mundo espiritual. Será que continuamos a ser inimigos? Vamos ver o que os espíritos responderam. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade. Então, imperfeitos todos somos, não é? Mas depende, então, de onde nós nos focamos. Aquilo que nós nos ligamos. E, de facto, por isso Jesus nos disse para perdoarmos antes que seja tarde demais. E quantas vezes relacionamentos que terminam mal e que depois, reencarnação após reencarnação, Deus lhes dá a oportunidade de voltar juntos para, de certa forma, entrarem no seu caminho que se desviaram e que às vezes nós não vamos aceitando, não vamos aproveitando essas oportunidades. Então apenas aqueles espíritos mais teimosos conservam esse instinto, não é? A experiência demonstra que alguns espíritos continuam noutra existência a exercer as vinganças que vinham tomando e que assim, cedo ou tarde, o homem paga o mal que tenha feito a outrem. Lá está. Nós desencarnamos, isto é, largamos o corpo de carne que morre, vai para baixo do chão, mas o espírito continua vivo, com as suas ligações, com a sua individualidade, que o espírito não perde a individualidade. E eis que, se ele está, enquanto espírito, na erraticidade, no mundo espiritual, se não se trabalhou, se não aproveitou o amparo também dos amigos espirituais, de escolas onde andou, aqueles que tentaram mostrar que devemos perdoar, devemos seguir em frente, se não aproveitou, volta a reencarnar. Esta é a justiça da vida, não é? Então andamos aqui que não nos entendemos outra vez, não é? E isto faz-nos levar a esta questão. Podem tornar-se do futuro simpáticos espíritos que presentemente não são? Isto é, será que podemos andar indefinidamente, reencarnação após reencarnação, sem nos ajustarmos? Vamos ver. Os espíritos dizem que
todos seremos amigos uns dos outros. Todos. Não é? Até pagarmos o último centil, como disse Jesus. Então, se é assim, do que é que estamos à espera? O que é que valorizamos nesta vida? Porque é que nos magoamos? Porque é que viramos as costas uns aos outros? Porque é que nos perseguimos? Não faz sentido, não é? Porque sabemos que a reencarnação, como eu estava a dizer, muda-nos o panorama de um momento para o outro. Porque nós contamos, muitas vezes, acertar-nos com o nosso companheiro daqui a uns tempos. Só que pode ser tarde demais, não é? Se calhar precisamos de renascer com novas ideias para então termos essa oportunidade, não é? É a lei do progresso. Podemos estagnar por nossa opção, podemos parar, não é? Temos o direito a parar, não é? Mas as escadas estão ali. Nós temos que as subir. Está incutido em nós. Os espíritos perguntaram, Allan Kardec perguntou aos espíritos onde é que estava escrita a lei de Deus. Está na nossa consciência. Todos nós temos noção dela. Querendo ou não em Deus. Mas todos temos essa noção, porque já tivemos outras existências, já passámos pelo mundo espiritual, sabemos disso. Então, a lei do progresso traz-nos a bênção do esquecimento. E eis que de repente que nós não conseguimos esquecer algo, partimos para o mundo espiritual, voltamos e temos a bênção do esquecimento. Olhem que bom. Reparem, se nós nos lembrássemos uns dos outros do passado, como é que seria? Não? E por isso, hoje, encontramos tantas pessoas em que com umas afinizamos, com outras não nos afinizamos. Tem a ver com quê? Com energias, não é? Com sentires. Então, nesta lei do progresso, vimos com novos compromissos. Assumimos compromissos antes de reencarnar. Eu quero melhorar, eu quero fazer, eu quero ir para junto daquela pessoa. Eu quero ajudá-lo. Não é? Então, por isso cá estamos hoje novamente. Então, vemos que a cada situação que se passa connosco na nossa vida, temos que encarar sempre da melhor forma. Que já vimos que não é castigo de Deus, mas sim uma oportunidade. Avançando. Esta lei do progresso conduz-nos ao resgate. Não é? Sabemos o que é resgate, mas não é esse resgate que vocês estão a pensar. E esses nós temos que pagar, não é? Emprestar-nos dinheiro, temos que ir pagando, não é? Mas é o resgate da lei divina. Quando nos afastamos do nosso caminho, temos que voltar, como eu disse há pouco. O resgate. Este resgate pode ser feito de duas formas. Pode ser feito pela dor ou pelo amor. Ainda temos um pouco a cultura da dor, não é? Mas pode ser passada com amor. E reparem, temos entre muitos exemplos. Eu trouxe aqui o exemplo de Paulo de Tarso, não é? Doutor da lei, mandou perseguir os primeiros cristãos e a forma como ele se converteu, não é? Porque ele tinha no seu caráter essa força. Então, ele é um exemplo para nós. E se ele conseguiu, em situações extremamente dolorosas, que hoje, felizmente, nós não passamos por elas, quando muitas nossas situações dolorosas são só aqueles que dizem mal de nós nas nossas costas, não é? Para nós, isso é um sacrilégio. Mas antigamente não era bem assim. Perseguíamos, matávamos, não é? Hoje já mudamos as coisas de uma outra forma, não é? Então, podemos ser, cada um de nós pode ser um Paulo de Tarso. E este resgate, aprendemos que passa por 3 fases. Já estou quase a terminar. A primeira fase do resgate é o arrependimento, em que nós paramos, vemos que estávamos a fazer mal, arrependemos-nos, é o primeiro passo, não é? Só que nós não ficamos quites nem connosco, nem com o outro, só pelo arrependimento. A segunda fase é a expiação. De certa forma é, como aconteceu a Paulo de Tarso, arrependeu-se, passou pela expiação. O que é que foi a expiação para ele? Foi muito dolorosa. Ver os amigos dele de outrora, os companheiros do templo, que o abandonaram, amigos
que o deixaram de ser, né? Foi, de certa forma, aqueles a quem ele perseguiu, que com algum direito desconfiavam dele, não o aceitavam. Esta é a expiação, não é? E depois temos a fase da reparação, em que estamos resolvidos connosco, estamos bem, vamos reparar, vamos ajudar, não é? Assumimos missões antes de reencarnar para ajudar as pessoas, não é? Então, aos poucos, vamos curando, como diz aqui na imagem, vamos curando o mundo com amor. Diz-nos Emmanuel que não atingiremos a paz sem desculpar os erros alheios, que noutras circunstâncias poderiam ser nossos. Esta é que é uma grande verdade, não é? É, como disse Jesus, vemos um argueiro no outro, mas não vemos uma trave no nosso olho, não é? Quantas vezes aquilo que estamos a apontar no outro, que o outro nos enganou, que o outro fez, nós também já fizemos. E se calhar ainda continuamos a fazer, não é? Então, os Espíritos dizem-nos, pedem-nos para sermos indulgentes com as falhas alheias, quaisquer que elas sejam, para não julgarmos com severidade, senão as nossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros, não é? De facto, lá está, a medida com que nós medirmos, somos de facto medidos. Podemos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Homem de Bem, no capítulo 17º, Sede Perfeitos, podemos ler o Homem de Bem, que estão lá alguns itens que nós podemos seguir e que devemos seguir. E o conhece-te a ti mesmo. Não é? É para isto tudo, é preciso nós conhecermos-nos, perdoarmos-nos, aceitarmos-nos, aprendermos a aceitar, aprendermos a perdoar, porque todos nos magoamos. Não há aqui ninguém que diga, eu nunca me magoo. Até pode acontecer, não é? Todos nos magoamos. Isto tem a ver com o nosso contacto, a nossa sociedade. Mas a mágoa deve ter uma validade muito curta, não é? Não pode demorar dias, semanas, meses, anos, porque deixa de ser mágoa, passa a ser perseguição. A mágoa é muito curta. É quase como o vento. Magoamos-nos quando o vento vira para ali. De repente nós vemos um passarinho a voar, vemos que coisa bela. Já passou. Tem que ser assim. E amarmos o nosso próximo. Isto vai exigir de nós uma grande mudança. Sem dúvida. A mudança do nosso dia-a-dia, dos nossos hábitos. E para sermos assim, como aquela criança, não é? As crianças não ficam magoadas, não têm necessidade de perdoar. Os adultos, nós ainda usamos filtros, não é? Ainda filtramos muito. Mas um dia seremos, como Jesus disse, que o reino de Deus é para aqueles que se assemelham às crianças, não é? Que são simples, que são puras. E pronto, esta foi a minha... os livros que eu me servi para fazer esta palestra e termino e ainda ficamos aqui com um espaço para alguma questão sobre este tema ou outro que possam ver esclarecido.